O meu capítulo se chama Não Aposte Sua Fazenda. Ele é direcionado para empreendedores que estão começando agora, que estão pensando em criar um negócio, um empreendimento, alguma coisa. Como o próprio nome sugere, o nome do capítulo, Não Aposte Sua Fazenda. A fazenda seria aquilo que tu tem de um bem precioso, alguma coisa que tu poderia reverter em capital para iniciar esse empreendimento. E, basicamente, o que o capítulo sugere, o que o capítulo aconselha, é que tu não aposte todas as tuas cartas logo de cara. Principalmente se tu não tem 100% de certeza que aquilo vai dar certo. Que, bom, diga-se de passagem, tu não tem. O capítulo tenta desconstruir um pouco do mito que se tem ao entorno de um empreendedor, que o empreendedor gosta de correr risco, que o empreendedor corre riscos. Mas, na verdade, um empreendedor definitivamente não gosta de correr risco. O empreendedor, ele quer ser certeiro. Ele não quer abrir margens de erro muito grandes. Apesar de, sim, ter que ter coragem para ir adiante na tua ideia, mas ao mesmo tempo tu tem que ser muito inteligente e tu tem que pensar em todas ou na maioria das variáveis possíveis. Então, não aposte sua fazenda, porque a fazenda simboliza aquilo que tu tem de mais, não necessariamente o que tem de mais, mas uma coisa muito grande, muito importante, muito valiosa, e tu vai investir todo esse patrimônio numa ideia, que não necessariamente vai ser comprada. Então, o capítulo também sugere uma alternativa, que é tu fazer como se fosse um protótipo, um, um outro negócio que vai levar mais ou menos essa ideia, só que não vai te custar muito caro, como se fosse uma amostra grátis do mundo do empreendedorismo. Muito bem. O tópico amigos não permitem que amigos tenham suas ideias. Ele diz que pra gente ter sucesso, não necessariamente sucesso, mas que uma coisa que ajuda é a gente não pedir a opinião dos nossos amigos ou pessoas próximas, como familiares, namorada, pai, mãe, irmão. É porque às vezes a opinião deles pode fazer com que a gente fique muito se ache num patamar muito acima, ou então a gente fique muito para baixo, sabe? A ponto de desistir. Por exemplo, alguém vem lá, eu falo pro meu irmão ou pro algum amigo, eu pergunto a opinião dele sobre um projeto, um projeto de empreendedorismo, alguma coisa assim. Ele vai lá e fala, não, muito boa a ideia, pode ir lá. Tipo, me eleva muito a minha autoestima pra cima, fazendo com que eu me ache incrível, com que eu me ache que vai dar sempre certo, sabe? E na vida real não é sempre assim, às vezes a ideia pode dar errado, e aí só que é normal dar errado. Então, fazendo com que eu me ache superior, vai fazer com que eu quebre a cara, com que eu apanhe muito, sendo que eu poderia evitar isso. E também se a gente, algum amigo seu, alguma coisa assim, alguma pessoa assim, ela pode te desencorajar muito, falar que não, essa ideia não vai dar certo, não faz sentido, por, sei lá, uma ideia muito ousada, e a pessoa fala, não, essa ideia não vai dar certo, e te desencoraja, te desanima, fazendo com que você desista do projeto, sendo que podia dar certo. Bom, este segundo tópico, ele diz o nome dele é Siga a Multidão. Bom, já que no anterior ele nos fala que a gente não pode confiar em pessoas próximas ou amigos, familiares para testar nossas ideias, pedirmos opinião, ele nos apresenta outro meio que é um pouco mais confiável, que é melhor, digamos assim. Esse meio é por meio das plataformas de crowdfunding. São plataformas e sites que as pessoas, os usuários, podem postar suas ideias, dar opiniões de suas ideias, seus projetos, e outras pessoas vão e respondem, compartilham, e é muito usado por pessoas por empresas indies de videogames, que são empresas pequenas que não são muito grandes, com vários estúdios de projetos e tals,
são empresas pequenas, elas usam esse site, essas plataformas para poder financiarem e divulgarem seus projetos. Por exemplo, eu quero criar um jogo. E eu não tenho dinheiro suficiente, eu preciso de, sei lá, 5 mil. Aí eu vou lá, posto nesse site, nessa plataforma, a ideia do jogo, uma sinopse, um trailer, alguma coisinha assim que possa dar mais ou menos uma ideia pro cliente. E as pessoas vão lá e olham. Se elas gostarem, elas vão lá e pagam, ajudam a eu atingir essa meta. E pagando isso, elas ganham acesso antecipado ao jogo. Então, se o jogo lança dia 20, elas ganham acesso antecipado dia 10, sabe? E também elas podem ganhar outros benefícios, como, sei lá, uma camiseta, produtos exclusivos do jogo ou da franquia, dependendo do projeto. Dá pra ganhar outras coisas, por exemplo, dá pra vender ingressos de shows. Tu tem tantos ingressos, aí tu quer vender com acesso antecipado, aí tu vai lá, paga pra pessoa e tu consegue ir pro show. Então, o meu tópico desse capítulo é Esqueci da Arte de Ir Atrás. E na introdução desse tópico, né, ele quer dizer basicamente para a gente usar o que a gente tiver no nosso alcance para a gente conseguir insistir nessa nossa ideia, né? Por exemplo, para a gente ser inteligente, para a gente ter jogadas inteligentes, sabe? Para daí a gente conseguir saber o momento, né? Saber a hora de colocar as cartas na mesa e a partir daí ter um bom jogo. Foi citado o exemplo da Linda, ou melhor, como ela foi apelidada, né, da Latica Louca, que ela basicamente usou um método que não era tão convencional assim, né? Ela cercava as pessoas em espaços confinados, onde elas basicamente não tinham muita escapatória. Usava isso e realmente deu certo, por incrível que pareça. No empreendedorismo, né, ainda é conservada uma ideia que para te começar alguma coisa, para tu ter uma ideia e querer realmente começar a trabalhar nela e a desenvolver ela, tu já precisa ter uma renda pessoal, tu precisa ter uma formação maravilhosa, assim, para impressionar todo mundo. Tu precisa ter uma lista de contatos importantes e tal, só que quando na verdade não, isso tá errado, sabe? Muitas vezes esses empreendedores, eles só tinham realmente a cara de pau mesmo, sabe? E às vezes é o que acontece com a gente, às vezes a gente só tem a cara de pau, criatividade e uma ideia, ousadia, né? E uma ideia que a gente acredita. O primeiro subtópico desse tópico é a perseguição à concorrência. Aqui foram usado o exemplo, né, de uma grande consultoria no setor de cruzeiros, né, onde eles vão pagar os colaboradores iniciantes para eles irem fazer, para eles se disfarçarem de turistas e irem fazer um cruzeiro em uma empresa concorrente, né, no intuito, no caso, com a orientação de eles tirarem várias fotos, né, além de também que eles citaram os nomes como o Sam Walton e tal, do que ele fazia, de ir visitar as outras lojas numa viagem que ele fez, assim. O próximo tópico é a perseguição aos clientes. Já nesse daqui, a gente vai ver uma história que ocorreu em partes assim no Brasil, né? A história de dois brasileiros, né? O Marcelo Ronce, não sei, e João Mendes, que eles queriam empreender na área de proteção contra cybercriminosos. Errei. Contra cybercriminosos. E eles montaram uma empresa de segurança de rede chamada Proteus. E para chamar essa clientela, né, ou melhor, para transformar em clientes aqueles que eles queriam, eles invadiam, geralmente, né, os bancos e tal, eles invadiam o firewall, né, eles pegavam uma quantia simbólica de uns $10.000 e em seguida eles já iam bater na porta do CEO falando assim, eles explicavam, né, ó, a gente fez isso, a gente conseguiu invadir o teu sistema, não foi difícil, e a gente pode resolver esse problema pra ti. Então, eles acabavam ganhando cliente por conta disso. Eles falavam, não, é lógico que eu quero, sabe? E assim, eles foram indo. E foi uma ideia também, uma estratégia que deu muito certo. O próximo subtópico desse tópico é a perseguição aos aliados, né? E nesse, a gente vai ver basicamente para ao invés de tu ir atormentar os teus superiores, para tu ir importunar os teus colegas. Por exemplo, um exemplo disso, né, é o Spencer Silver, que ele trabalhava na 3M, né, e ele é basicamente o criador do Post-it. E agora, por último, né, o último tópico, a gente tem a perseguição a quem toma as decisões. E nesse, a gente vai ver sobre muitos empreendedores outsiders, né, que citando nomes como a Sarah Blakely,
né? Que ela disse: eu fiquei famosa por levantar a perna da minha calça para todas as mulheres que eu encontrava. Né? E isso acontecia porque toda vida que ela tinha oportunidade, né, de entrevista e tal, para mostrar o produto dela, ela ia lá, né, chamava no banheiro e mostrava o produto dela e tal. E acabou que deu super certo, né, a Spanx deu super certo. E também cita a Josephine Esther Stelly, que depois muda para Esté Menser, que era a personificação de um outsider, né? De uma outsider. Que é basicamente, né, as pessoas, os empreendedores, no caso, né? Que não vieram de uma família muito boa, não tão afortunada, nem de bairros tão bons assim. Né? Então, acabava que tinha que ir atrás dessas pessoas que tomavam as decisões. Ele até ganhou um apelido porque ele não desistia da ideia dele, ele ficou insistindo por praticamente 5 anos, até que um dos colegas dele realmente viu a utilidade do produto dele, eles acabaram aperfeiçoando e bum, tá aí, né? Hoje em dia, a 3M vende praticamente uns 50 bilhões de post-its por ano. E essa Josephine, ela é filha de imigrantes judeus húngaros. Ela abordava mulheres nos trens, elevador, mercados e afins, e também perseguia os varejistas e tal. O alvo dela era a Saks na Quinta Avenida. Então, ela esperou a oportunidade, como ela já tinha sido recusada, porque eles falaram que não queriam produtos de marcas desconhecidas e tal, ela esperou uma oportunidade, né? Então, no almoço beneficente que ela tava, ela começou a espalhar os produtos dela, né? Que eram batons com a embalagem metálica, que era um grande avanço, já que os batons, eles eram de plástico, assim, né? A embalagem era de plástico. E a galera ficou tipo, nossa, que legal, tal, as mulheres super pirando ali no produto e perguntaram onde que conseguia esse batom. E ela disse que na Saks, na Quinta Avenida, tinha. Então não demorou muito para eles ligarem para ela e fazer um pedido de $800. O resumo desse capítulo, né, que a gente vê desse tópico, na verdade, é basicamente que você não precisa arriscar tudo para ser um empreendedor. Né? Na verdade, tu precisa assumir riscos inteligentes, né? E esse assumir é tu ter essa coragem, né, para fazer para essas estratégias mirabolantes e tal, o famoso ir à luta, né? Os empreendedores, eles sabem proteger as apostas dele, mas eles também sabem a hora de colocar as cartas na mesa e a partir daí fazer o jogo inteligente, né? Isso fecha com o que eu tinha falado lá no início do vídeo, bem lá no iniciozinho, quando eu tava falando sobre a introdução. E eu acho que é isso.